Eu desejo a todos uma ótima tarde. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda edição desta quarta-feira, feriado, dia de Tiradentes, 21 de abril. Que bom que você está conosco e está nos acompanhando em todo o Brasil, pelas nossas páginas, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, Canal do Boi, Agrocanal, pela nossa página sba1.com e também daqui a pouco no Facebook também você acompanha aqui o Agricultura BR. Neste momento, o sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada, que é um sinal aberto linkado aqui no Agricultura BR. E olha, começa o programa de hoje falando a respeito da nova diretoria da ProSoja Brasil, que tomou posse na noite de ontem em um evento que foi transmitido pela internet. Bom, para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o novo presidente, o Antônio Galvão, que é da casa, está sempre aqui conosco no Agricultura BR, para falar a respeito dessa nova direção que ele espera à frente do seu mandato. Galvão, primeiramente, parabéns pela eleição, parabéns e bom trabalho, né, a partir de agora à frente da ProSoja no Brasil, e quero saber o que você espera a respeito dessa sua direção frente a essa instituição que é a mais importante, que representa os produtores de soja brasileiros. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Quero agradecer aqui também mais uma oportunidade que você está dando para a gente, agora como presidente da Brasil, da gente levar e falar sobre os anseios do nosso produtor hoje, de um modo geral, mas em especial ao produtor de soja. Cumprimentar aí as que estão nos assistindo nesse momento, que com certeza a abrangência do teu programa aí, Brasil Agricultura BR, através do Canal do Boi, é muito grande. Galvão, em relação às questões hoje que impactam o produtor brasileiro de uma maneira geral, mas principalmente o produtor de soja e milho no Brasil. Isso passa por fatores internacionais também, críticas muitas vezes infundadas, na maior parte das vezes infundadas, vindas do exterior em relação ao modo de produção brasileiro, que obedece todos os critérios de sustentabilidade, tanto no fator ambiental, social, quanto também na questão comercial, de ter rentabilidade. Como é que você avalia essas questões hoje que impactam o sojicultor do Brasil? Bom, na verdade, Fabiano, todo mundo, quando alguém começa a ter um destaque, e o Brasil, do modo geral, está se destacando em vários níveis, em especial na nossa atividade agropecuária, é normal se receber pedrada de todo lado. E o que nós estamos vendo aí, na realidade, são coisas criadas justamente com narrativas que não são verídicas, inverdades, utilizando para tentar segurar o crescimento do nosso país. A verdade é que uso muito essa situação ambiental, a coisa que não é verdade. Se existir um país que ambientalmente anda correto, chama-se Brasil, e principalmente essa região amazônica onde a gente reside, onde a gente vive, onde a gente mora. Por isso que é uma preocupação muito grande. Vejo muitos dos nossos governantes achando aí que nós vamos conseguir satisfazer eles fazendo algum tipo de trabalho. Como comentei já ontem na minha posse, os grandes poluidores do mundo não estão aqui dentro do Brasil, não é o Brasil. O único meio que eles estão usando para tentar boicotar ou segurar esse crescimento, especialmente da nossa atividade agrícola e justamente a pecuária, hoje muito pesada, tanto na bovina, como na suína, como a de aves, também peixe já sendo exportado muito, estão se utilizando dessa forma. Mas nós não podemos, com certeza absoluta. Estou recebendo uma ligação aqui que eu não sei como que está interferindo entrando essa ligação. E o Fabiano, desculpa, às vezes os ouvintes aí, mas não se interfere na nossa entrevista. Tudo certo por aqui, Galvão. Vocês estão me ouvindo aí, está dando uns cortes aí, estão me ligando aqui insistentemente, eu não sei como é que você tira fora isso. Mas a realidade, Fabiano, é essa. Nós não devemos nada a país nenhum do que tange nesse assunto ambiental. O social hoje agravou um pouco, justamente por termos aí governadores e prefeitos se usando aí de medidas que não são efetivas e principalmente usurpando o que a nossa Constituição fala, onde estão tentando criar o caos para a população. E nós não podemos aceitar isso.
são inverdades colocadas sobre o Brasil. Galvão, falando a respeito desses fatores e principalmente como que nós podemos enxergar a produção rural brasileira a partir de agora. Nós estamos em vias, já no próximo mês deve ser lançado o Plano Agrícola Pecuário da campanha 2021-2022. Há uma série de movimentações que estão direto ou indiretamente ligadas ao agronegócio, mas que tem impacto direto, como essa questão da discussão ambiental que o presidente Jair Bolsonaro vai participar e que é liderado pelo governo norte-americano. Como é que você vê esse ano de 2021 e principalmente as preparações para que o trabalho não para, né? O trabalho no campo ele não para jamais. Como é que você vê esse ano de 2021? Nós chegamos próximo à metade já e para o próximo ano em relação à produção e comercialização da produção brasileira. Bom, Fabiano, nós temos vários fatores nesse meio. Primeiro deles, o cidadão consegue parar de se alimentar? Eu não vejo como. Só não se alimenta quem não tem condições financeiras, não tem acesso ao alimento. Então, a nossa atividade, você vive até um momento razoavelmente bom, só que sabemos que esses valores, esses preços que hoje está aí colocado no mercado, poucos produtores estão conseguindo esses valores porque foi vendido a grande maioria da safra em valores muito menor que isso. Normalmente 50% do valor atual foi o que aconteceu comigo e aconteceu com a maioria dos produtores. Porque o ano passado se vivia e aquele valor pelo custo que nós tínhamos de produção era um valor aceitável. Dava para se pagar as contas e sobrar alguma coisa. Só que agora extrapolou realmente o preço dos produtos, só que o custo de produção também, Fabiano, foi junto nisso tudo. Então a gente espera aí que para o setor seja um ano bom. Por quê? Porque a demanda internacional é muito grande para o alimento, só que a forma com que nós produzimos o nosso alimento com a maior sustentabilidade em relação a outros países, porque a gente conhece muito bem os outros grandes países, como é feito, se é que floresta é a sustentabilidade que eles chamam, se as APPs, preservação dos rios, é o que eles chamam de preservação, a gente conhece relativamente bem Estados Unidos, conhece a Rússia, conhece a China, conhece a Índia, que são lá os grandes produtores de grãos principalmente, e sabe que nenhum desses países tem o que tem aqui no Brasil. E o europeu, não precisa falar a Europa de modo geral, porque como falei ontem, falei lá em Bruxelas, vou falar em todo lugar. Se a solução é floresta, se a solução é árvores, qualquer terra do mundo serve para refazer elas. E eles podem colocar, assim, lá na França, muita floresta, nas áreas que estão produzindo alimento, eles podem colocar na Alemanha, eles podem colocar na Noruega, eles podem colocar em qualquer lugar. Que país que utiliza 50%, 60%, até 70% do seu território para produzir alimento, quando nós utilizamos menos de 8% a nível de Brasil, e aqui no Mato Grosso, para fazer agricultura, utilizamos para fazer toda essa agricultura que temos aqui, em torno de 11%, não dá para aceitar essa pecha. Eu, menos como liderança da ProSoja, não vou aceitar esse discurso deles nunca. Por mais que temos alguns governadores que têm entrado nessa paranoia de querer aceitar esse discurso de francês, aí de europeu ou de outros países. Então, com certeza será um ano bom, porque as pessoas precisam se alimentar e a demanda está muito grande. Agora, já se vendeu também bastante produção de novo para o próximo ano, agora para essa próxima safra, e que os preços eles estão bastante atrativos. Só que, frisando bem, o custo de produção subiu muito, subiu em média o fertilizante de 150 até $300, dependendo do fertilizante por tonelada, dólar, não é real, é dólar, então você veja bem que praticamente foi de 50% a 70% o aumento dos fertilizantes proporcionado em dólar. Então, como subiu o produto, o preço, também subiu o custo dos seus insumos, Fabiano. Galvão, eu vou aproveitar, tenho duas perguntas para fazer para você. Uma delas, eu vou utilizar um conteúdo que creio que você teve acesso. Eu li no grupo Brasil Verde e Amarelo, no qual eu faço parte também, e basicamente era uma proposta para se rediscutir
a ocupação de terras no Brasil. Quando se foi feito essa proposta que nós temos umas áreas de preservação realmente muito elevadas em cada propriedade rural, além daquelas que são indígenas, aquelas que são do governo, que são áreas de preservação já como um todo. As fazendas também, elas têm áreas muito grandes de preservação, mas de se ampliar as áreas de produção no Brasil. Você acredita que é possível hoje se discutir esse assunto? Olha, eu não sei por quê. Porque tem gente que quer perder tempo. A exemplo aqui do Mato Grosso, onde a gente vive. Você está se divulgando um zoneamento. Querem fazer em áreas já de floresta, um tal do Parque das Castanheiras, que é lá próximo de Sinop, onde eu moro, aonde a lei já determina que tem que ser preservado 80% daquela área, caso o produtor que ele tenha queira exercer o direito de abrir os 20%. Além de que a legislação já não permite, mesmo na permissão do corte raso, você derrubar a castanheira. O que justifica querer fazer daquilo um parque? Fazer novamente outra unidade? Outras áreas aí que temos aí de 300 a 400 mil hectares hoje de área de lavoura, querer se criar outro parque para se tirar toda essa produção, ali na região de Nova Ubiratã, acabando praticamente com o município de Nova Ubiratã, parte de Paranatinga e outros municípios. Então, para quem já tem aí hoje praticamente 14% das reservas do Brasil e reservas indígenas que também não querem deixar com que utilize para melhorar o padrão de vida deles e produzir o alimento, para onde temos aí o mínimo de 20%, como é o caso mais da região sul, da região sudeste, um engessamento colocado por essa moratória da soja que vem afrontando a nossa soberania e a nossa lei. Eu me pergunto por que é que querem discutir para se fazer mais unidades de conservação, mais parques, a própria legislação por si própria já está fazendo isso. É uma aberração. Essas pessoas que pregam isso, com certeza, não são brasileiros, não são nacionalistas e não pensam no país. Porque se pensasse nisso, como já falei, vai ver as florestas que tem na Europa ou em outros países que têm uma grande produção, principalmente das nativas. Então, o Brasil preservou, e a gente percebe até naquele produtor que acabou segurando essas áreas, hoje estão sendo punidos por eles terem preservado essas áreas, hoje não podendo utilizar. Nós perdemos o sinal aqui com o Antônio Galvão, se a equipe conseguir restabelecer, agora eu creio que sim. Não sei porquê, Fabiano, mas fica muito difícil a gente aceitar para sentar para discutir, onde o próprio Código Florestal já engessa por si próprio um grande percentual de reservas. Tá certo, Galvão, eu quis perguntar isso para você mesmo, porque principalmente nessa região do Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul, no norte do país, então nem se fala, isso cria uma forte revolta e reduz a capacidade, coloca um teto muito claro sobre a possibilidade de municípios conseguirem se desenvolver. A última pergunta que eu tenho para você, Galvão, é em torno de mercado. Aqui eu estou falando todo dia, o tempo todo, principalmente em relação a milho. Nós temos hoje uma situação de milho no campo, milho sobre risco de produção, porque saiu fora da janela. Nós tivemos uma previsão da Conab acima até de 80 milhões de toneladas de produção em segunda safra. As empresas privadas falam que é abaixo de 75 milhões de toneladas e o mercado tem respondido. Entretanto, nós temos tido uma comercialização um pouco mais lenta. Como é que você vê esse momento para o produtor em relação ao milho? Bom, o que eu posso falar, Fabiano, sobre milho, principalmente o estado de Mato Grosso, onde a gente mora, que é o maior produtor de milho hoje do país, assim como de soja, algodão, enfim, a pecuária, como esses números todos sabem, qualquer número que está sendo falado hoje é chutômetro, tanto da Conab como qualquer outro órgão, chutômetro. O que está acontecendo hoje a nível de Brasil, não é só no Mato Grosso, essa falta de umidade que está generalizada. Regiões já comprometeu a safra, como Paraná, como Mato Grosso do Sul, já tem locais aí com 30 dias sem chover, e aqui em Mato Grosso temos alguns locais ainda bastante pontual, ainda que chega a 20 dias. Então, Mato Grosso está com média aí de 10 a 15 dias sem chuva. Isso tem afetado a safra? Já tem afetado sim. Qual é o grau? Nós só vamos saber até o final do mês se essas chuvas retornarão ou não. Se essas chuvas não retornarem ao Mato Grosso,
a Goiás, a Mato Grosso do Sul, o próprio Paraná, com certeza todos esses números que falaram são furados, mas eles têm que manter uma expectativa, porque esse milho está no campo. Então, o que pode acontecer? De termos essa safra de 75, 80 milhões de toneladas, acho difícil da forma como já vem sofrendo pela falta de estiagem. Agora, é possível, acredito que ainda é possível. Agora, que todo mundo da nossa exportação, que rezem para São Pedro, para que mande umidade, especialmente nesses estados que são os maiores produtores, para que não haja essa frustração de safra iminente que está aí para acontecer. Não é dizer, é uma conversa demagoga da gente. Eu mesmo, na minha lavoura, já está com 12, 13 dias sem chover, o milho já está começando a sentir. Isso é a média aqui do estado de Mato Grosso. Poucas regiões têm recebido umidade. Você veja como são tão equivocadas questão de regiões, que hoje a região leste, que mais sofre por falta de umidade, está tendo uma umidade relativamente boa para manter as culturas lá, especialmente o milho. O norte do estado, o oeste do estado, o sul do estado, que sempre tem uma umidade melhor, é o que mais está sofrendo e é onde concentra as maiores áreas de produção. Então, o milho, a safra de milho, é uma incógnita. O que vai acontecer com ela? Ninguém sabe. Se voltar a umidade, nós vamos ainda ter uma safra relativamente boa, mas se a umidade não voltar nessas áreas, vai ser uma catástrofe a produção de milho no Brasil, especialmente aqui no Mato Grosso. Galvão, fica um abraço aqui, o meu abraço, o abraço de toda a equipe a vocês, sucesso à frente da ProSoja Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, agradecendo mais uma vez a oportunidade, com certeza absoluta não será por falta de dedicação minha e da nossa diretoria eleita, do trabalho que a gente pretende fazer em prol do produtor rural brasileiro, em especial aquele que produz soja, porque a ProSoja Brasil, ela representa hoje o produtor de soja. Tá certo, Galvão, obrigado pela participação. Acabo de conversar com o Antônio Galvão sobre diversos assuntos. Ele que assumiu na noite desta última terça-feira a presidência da ProSoja Brasil. Sigo falando de soja por aqui e milho também. Isso porque lá na China já faz bastante tempo, né? Já tem cerca de uns 45, 50 dias que nós temos noticiado algumas informações de empresas que são agências de informações internacionais a respeito da China buscar um plano para substituir, pelo menos que em parte, o seu consumo de farelo de soja e também de milho. Milho lá na China está uma situação pouco mais complicada até que soja, porque o milho houve uma quebra de produção chinesa e eles tiveram que usar mais do seu estoque. Então eles têm comprado mais, a tendência já era de elevação e ela ficou maior por conta desse elemento. Em relação à soja, a China segue comprando lá os seus 100 milhões de toneladas, importando por ano e com uma tendência de alta. Por lá, o que se falava 45 dias? De se substituir por outros grãos, por trigo, por farelo de algodão e assim por diante. Até cevada para engorda de frango e também de suínos. Nesta quarta-feira, na nossa madrugada, eles publicaram isso de uma maneira mais clara, fizeram uma espécie de zoneamento na China, onde se tem o tipo de grão ou o tipo de elemento que poderia substituir em parte ali milho e também farelo de soja, mas no caso do milho ainda colocando DDGs que são feitos de milho. De qualquer maneira, China, logo que publicou isso, chegou a trazer um impacto para o mercado, mas esse impacto logo passou. Por quê? Porque a demanda por soja é realmente muito grande e a China não vai ceder, parar de comprar soja e nem reduzir por conta desse elemento. Está tentando se cobrir de alguma maneira, mas isso, se trouxe algum efeito para o mercado, foi muito rapidamente, porque soja descia, milho também, mas logo depois voltava a subir. E há pouco eu tinha soja em alta na Bolsa de Chicago, essa alta continua e no mais curto prazo vai se aproximando de 1% de alta. 0,7% de alta para a soja neste momento, 14 dólares 83 centes mais 6 o bushel.
é a segunda posição de maior liquidez, a posição de maio. Julho sobe um pouco menos, vindo para 14 dólares 67 centes mais 2 o bushel, alta de 0,6% agora na posição de julho, boa alta. Posição de agosto também sobe, 14 dólares 21 centes mais 2 o bushel. E setembro, 13 dólares 43 centes por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. E olha, é feriado no Brasil, entretanto, no mundo tudo está se movimentando. Como você viu agora, soja em Chicago, na China também tivemos operações. E nós vamos falar com Walter Pulga Júnior para saber o que acontece lá e que vai refletir principalmente muito nesta próxima quinta-feira. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, vamos começando com o dólar, né, Fabiano? O dólar que terminou ontem na faixa de 5,55, ou seja, ele parou de ceder. Aliás, teve uma leve alta, né, de 0,10%. Isso, lógico, vai interferir em todos os nossos negócios, inclusive fora do Brasil, né? As operações continuam aí ocorrendo, embora aqui seja feriado. O dólar chegou próximo de engatar, Fabiano, o sexto dia seguido de baixa. Mas, no final dos negócios, esse movimento acabou perdendo força, a moeda norte-americana acabou encerrando o dia com essa leve alta que eu comentei, portanto, de olho na informação. O que ocorre é que há um comportamento no mercado semelhante lá no exterior. Então, houve uma valorização do dólar frente a outras moedas, inclusive não só de moedas de países desenvolvidos, mas também se valorizou frente a moedas de países emergentes. Portanto, aquela queda para o dólar que nós esperávamos aqui, ou seja, uma valorização do real, com aquele acordo do orçamento, ficou para trás. E por quê? Porque ainda temos até amanhã para que o presidente Jair Bolsonaro assine, de fato, sancione, né, aquele orçamento com alguns vetos, algumas mudanças, tal, que proporiam aí economizar alguns recursos. Mas, de qualquer maneira, embora o ministro da Economia diga que o orçamento agora é execuível, ou seja, ele é factível, o orçamento estaria dentro do previsto, o fato é que não agradou o mercado. Viu? O que acontece é o seguinte, é que nós temos aí cerca de 125 bilhões de reais acima do teto. É o dinheiro destinado aí à pandemia e a algum socorro, ou seja, estaria fora desse teto. São 125 bilhões de reais. E o mercado ainda digere essa decisão, embora com um pouco mais de tranquilidade. De qualquer maneira, dólar abaixo de 5,50, chegou a tocar 5,50 ontem, não é esperado para os próximos dias. É preciso um pouco de calmaria. O que acontece lá fora? Bom, o que acontece lá fora é que nós temos hoje um movimento que ajudaria para amanhã o nosso índice Bovespa. Nosso índice Bovespa encerrou com uma queda ontem de 0,72%, fechou perto dos 120 mil pontos, conseguiu segurar os 120 mil pontos, depois de tocar aí até a faixa de 119.800 na mínima do dia, girou na véspera do feriado quase 21 bilhões de reais, mas o fato é o seguinte, há uma realização de lucros que ocorreu lá no exterior ontem, e isso impediu aí que o índice Bovespa continuasse avançando e passasse dos 121 mil pontos. Chegou a passar em alguns momentos, mas não se sustentou. Agora, o que acontece lá fora hoje é que nós temos alguns dos principais índices de ações em baixa na Ásia, ou seja, na Ásia nós tivemos queda acentuada, por exemplo, para a Bolsa de Tóquio, né? Isso acaba influenciando e muito o mercado. A Bolsa de Tóquio perdeu mais de 2% hoje, na madrugada. Hong Kong caiu 1,76%. Desvalorização também na Bolsa de Seul, o índice Kospi caiu mais de 1,5%. Ou seja, tivemos um movimento negativo na Ásia. De qualquer maneira, não é o que ocorre agora nos Estados Unidos. As bolsas vêm em alta depois da queda de ontem. Nós temos os principais índices americanos, como o Nasdaq, sobe 0,59%, o índice da Standard & Poor's 500, outro índice de referência para o mercado americano, vem em alta de mais de 0,5%, índice Dow Jones também quase 0,5%. Agora, na Europa também tivemos alta, então fechamento positivo na Europa, enquanto na Ásia veio em baixa, na Europa terminamos em alta. A Bolsa da Alemanha, a Bolsa da Inglaterra, o índice CAC da Bolsa de Paris tiveram alta de mais de 0,5%. No caso da Bolsa de Paris, alta de 0,74%. Isso pode ajudar e muito o índice Bovespa amanhã a retomar sua trajetória de alta. De qualquer maneira, ainda estamos aguardando como os operadores do mercado de ações, do mercado de câmbio, reagirão, né, daqui para frente, né, devem tomar algum caminho com esse acordo do orçamento que deve ser sancionado amanhã.
Mas lembrando, fora do teto ainda estamos com 125 bilhões de reais, e isso não é, vamos dizer assim, muito bom para quem trabalha no mercado financeiro. Há muito receio ainda de que ocorra alguns problemas, né, alguns tropeços daqui para frente no mercado financeiro. Portanto, de olho na informação, o dólar cede? Cede, mas parece que parou na faixa de 5,50, terminou ontem a 5,55, sempre de olho na informação. Isso vai interferir na demanda e na venda dos produtos brasileiros, como soja, milho, carnes, para o exterior. É com você, Fabiano. E o Brasil, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, é o país com maior projeção de elevação na sua produção de grãos. Para se ter uma ideia, o órgão norte-americano acredita que vai se chegar à safra 2026-2027 com um crescimento de 41%. A questão é que aqui no país, a logística não acompanha o que vem acontecendo no campo. E este é o assunto dessa entrevista de Sara Kirchhoff. Isso mesmo, Matheus Caldeira está conosco pela internet, falando aqui de São Paulo, capital também, para comentar todos esses assuntos. Primeiro a gente vai falar da questão da infraestrutura no Brasil de um modo geral e depois do agronegócio. Matheus, você acompanhou essa sequência de leilões que ocorreram na B3 aí nos últimos dias, né, envolvendo ferrovias e portos brasileiros, e eu queria que você comentasse enquanto que você acha que isso ajuda a acelerar o processo de infraestrutura do país. Como que você vê isso? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado, Sara. Primeiramente, agradeço pelo convite, né, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, com relação ao investimento em infraestrutura, independente se ele for através de iniciativa privada ou investimentos do governo em si, é super importante que eles aconteçam, né, porque a gente realmente precisa acelerar esses investimentos em si para suportar aí, falando já do agronegócio, especialmente o crescimento das safras, né, que a gente tem pela frente. E a questão do agronegócio, né, os desafios logísticos do agronegócio, esse inclusive é um tema que você trata, né, com bastante propriedade. Sabemos que o Brasil evoluiu alguma coisa nos últimos anos em termos de rodovias, um pouco nos termos dos portos também, mas ainda tem muita coisa para melhorar, né, Matheus? Como que você enxerga o atual momento que a gente vive hoje, considerando o safra recorde aí que vem pela frente mais uma vez? Exatamente. Então, assim, né, eu sempre gosto de lembrar que a gente que está nessa área de logística, a gente realiza as operações em si em um país que ele é continental, né? Então, a extensão territorial ele é muito grande e isso por si só já traz grandes desafios em relação às movimentações e principalmente aos custos operacionais ligados a essas movimentações, né? E quando a gente vai né, nesse viés do agronegócio em si, e falando mais especificamente de produtos como soja, milho e fertilizantes, e a gente olha para os últimos 5 anos, a gente vê o tamanho do crescimento, ou seja, a gente teve um crescimento muito representativo nos volumes de produção desses grãos, né, e também no volume das entregas dos fertilizantes para os produtores. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente consegue suportar o crescimento dessa movimentação, de todo o volume em si, mantendo um custo competitivo sem ter e criar um colapso em si no sistema logístico do país, né? E aí realmente a gente volta na pergunta inicial, que no meu ponto de vista a resposta é realmente investimento em infraestrutura, né? Ao longo dos últimos anos, como você bem falou, foram realizados investimentos em portos, rodovias, ferrovias e também hidrovias, mas talvez muito mais centralizado no Arco Norte, né? Justamente para suportar aí todo esse crescimento. Mas a verdade é que hoje a nossa matriz de transporte ela ainda é muito dependente do modal rodoviário, né? E com todas as projeções em si de crescimento que a gente tem das safras, tanto de soja, milho e, por consequência, as entregas dos fertilizantes, a gente realmente precisa que esses investimentos sejam feitos de forma acelerada para que a gente consiga equalizar melhor a matriz de transporte no Brasil, diminuindo em si a dependência, né, do transporte rodoviário, aumentando a eficiência operacional e, por fim, a gente vai efetivamente conseguir uma redução em si dos custos logísticos envolvidos nas operações. Falando um pouco desses custos logísticos, né? Muita gente comenta, e é perceptível, né, visível, que o Brasil ele tem um potencial na questão das hidrovias, né, muito grande, muito à frente de vários outros.
só que as questões burocráticas e altas taxas praticadas são um empecilho nesse meio? Bom, na verdade, eu acredito que seja mais a questão de investimento em si, para que a ferrovia, a hidrovia, ela possa efetivamente ser utilizada, né? Então, a gente vê, ao longo dos últimos 5 anos, por exemplo, o quanto aumentou a movimentação na hidrovia do Pará, por exemplo, né? Do trecho ali de Miritituba, Santarém e Barcarena. Eram volumes praticamente risórios há pouco tempo atrás, e hoje já movimenta aí volumes extremamente representativos. Então, acho que é o sentido mesmo que a gente precisa é acelerar essa parte de investimento em si. Seguimos falando a respeito de produção brasileira, mas agora não tanto sobre logística. E nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves quais são os riscos de desequilíbrio de oferta e demanda nos principais grãos consumidos no Brasil, e ele respondeu. A situação de grãos é muito delicada, porque pairam todas as dúvidas climáticas, tanto na segunda safra de milho no Brasil, como a safra sendo plantada nos Estados Unidos, e você tem um desajuste na oferta e na demanda mundial. Vou pegar alguns números aqui, peço perdão que eu tenho aqui na minha cola, não dá para decorar. O mundo vai produzir de milho 1,14 milhão de toneladas e vai consumir 1,16. Então vocês estão vendo aí que o estoque de milho deve cair ao redor de 20 milhões de toneladas, 6% menor do que era na safra anterior. É preocupante. No caso da soja, a produção mundial está estimada em 363 milhões de toneladas para um consumo de 370 milhões de toneladas. Então o estoque também cai aí ao redor de 9,5 milhões de toneladas, 10% menor. Então vejam vocês aqui no caso da soja, estoque 10% menor ao final dessa safra, né, da safra 2021, e no caso do milho 7% menor. Por isso que nós estamos vendo esses preços aí. Isto sem considerar qualquer frustração climática, aí a coisa pega. Falar em questões climáticas, vamos falar dessa tempestade subtropical e chuvas mais intensas no estado da Bahia, no quadro Agroclima. Semana marcada por aumento da chuva na Bahia. Isso porque temos lá no Sudeste uma tempestade subtropical que canaliza os ventos e dá origem a uma frente fria estacionária na altura da costa baiana. Em Itabuna, na Bahia, uma das principais cidades produtoras de cacau, teremos pancadas de chuva. E só uma curiosidade, a história do cultivo do cacau no sul da Bahia já atravessa séculos. O fruto dos apaixonados aí por chocolate é plantado desde mediações de Salvador até a fronteira com o Espírito Santo, também chamado aí de Costa do Cacau. E depois de alguns dias de tempo mais ensolarado, a chuva retorna e vem com tudo. As lavouras de cacau que tiveram um verão bem mais seco que o normal irão receber chuva nesta semana. A previsão é de cerca aí de mais de 40 milímetros de chuva até sábado. A chuva ajuda aí na reposição da umidade do solo na região. Também para hoje, a previsão de bons volumes de chuva espalhados pelo Nordeste brasileiro. Em Feira de Santana, na Bahia, chove bem, previsão de 40 milímetros de chuva que pode vir a qualquer momento. Em Petrolina, a chuva já é mais isolada, concentrada à tarde, máxima de 31 graus. Em Fortaleza, chuvas com trovoadas, máxima de 29 graus. E em Salvador, chuva a qualquer momento, com máximas de 28 graus. Na região norte do Brasil, os produtores encontram dias mais úmidos sobre o Amapá e também Pará. Entre o Acre e oeste do Amazonas e Rondônia até chove, mas são chuvas irregulares, mal distribuídas e baixos volumes. Já na metade sul do Brasil, uma massa de ar seco e mais fria deixa o tempo firme em toda essa área mais clara do mapa. Em Mato Grosso do Sul, o índice de umidade do solo, que já é baixo, continua preocupante e afeta diretamente os produtores que não utilizam aí técnicas de irrigação.
Para as cidades litorâneas no sul e sudeste do Brasil, temos alerta da Marinha para ressaca, onde as ondas podem atingir até 3 metros de altura. Os ventos também ficam fortes, com rajadas de até 50 quilômetros por hora. Isso tudo é consequência de uma tempestade subtropical no oceano, próximo à costa de São Paulo. Em Curitiba, máxima de 20 graus. Em São Paulo, o dia começa aí com chuva fraca, o sol aparece, mas a temperatura não consegue subir, máxima de 22 graus. Já em Goiânia, sol entre poucas nuvens e máxima de 30 graus, assim como em Boa Vista, onde não há previsão de chuva e os termômetros são ainda mais elevados, máxima de 33 graus. No mercado do café interno e externo, os valores estão em alta e a tendência é que se mantenha dessa forma. Este foi o assunto da entrevista, ou de alguns assuntos da entrevista, que Walter Pulga Júnior realizou com Fernando Souza Barros, diretor da Sincal, e que você acompanha agora no Agricultura BR. Fernando Souza Barros, mais uma vez, obrigado por ter participado conosco. Vamos falar desse mercado do café que subiu, mas subiu ainda pouco perto do que se esperava. Aquela seca, aquela produção, a bianualidade brasileira, isso não deveria levar o café a preços mais altos? Sim, mas é um processo lento, pelo simples fato de que o Brasil saiu ano passado de uma safra grande e embarcou bastante café para fora, mais de 40 milhões de sacas, e os estoques estão abaixando, até chegar numa hora em que o mercado vai decolar. Ele já está aí na faixa de 750, 770 reais para café arábica, mas o vendedor quer 800 reais livre. Então, os negócios são lentos. Eu estou sabendo que tem alguns exportadores com compromissos firmados na exportação que estão tentando comprar café, mas não está fácil. E o torrador do outro lado também está ficando preocupado, porque com essa lentidão de entrega de café, pode provocar uma corrida para a Bolsa e, correndo para a Bolsa, os preços sobem. Neste momento, a gente está acompanhando aqui, os preços, por exemplo, para maio, tem uma leve queda no mercado americano. Estariam, no máximo, na faixa de $1,33 por libra-peso, $1,34. Esses valores já foram mais altos. Agora, o contrato de julho e de setembro vem em alta agora. Para ter uma ideia, o café para julho já sobe mais de 2% nesta quarta-feira, lá no mercado americano. A pergunta é, esses preços devem chegar a um patamar de $1,40 em pouco tempo, Fernando? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele vai oscilar um pouco, mas ele vai. Inclusive, o setembro, rompendo lá 1,3730, ele vai andar 41, 42. E eu acredito no mercado de café 1,50, 1,60 no médio prazo, entendeu? Agora, isso se tudo correr bem do ponto de vista climático. Como o índice de chuvas nosso está muito fraco, janeiro, fevereiro e março foi muito ruim, inclusive comparado com a média dos últimos 21 anos, se persistir esse clima sem chuva, e esse clima entrando na área de inverno, tudo, o mercado pode antecipar e ter uma alta antes da hora, entendeu? Principalmente porque a safra é muito pequena esse ano aqui de arábica, né? No caso do Conilon, os preços tendem a melhorar também? Ou só o arábica que tem essa possibilidade, Fernando? Não, o Conilon também vai melhorar, sim, até porque o consumo interno aqui no Brasil é bastante forte, em torno de 21 milhões de sacas, 22. E a necessidade do Conilon é muito grande. O ano passado, nós exportamos em torno de 5 milhões de sacas de Conilon. E, na realidade, a demanda não caiu com essa pandemia, pelo contrário, ela subiu.
Então, você teve aí um aumento de em torno de 1,6% no último ano no consumo, e agora com as vacinas e tudo, essa demanda continuará aquecendo, até porque muitas cafeterias e muitas lojas de café vão ter que repor o estoque também, que aqueles estoques já ficaram velhos e tem que ser substituídos, não é? Eu sei que o mercado de café você vai ter até 2022 fortes emoções e você vai ter preços bastante atrativos. Se você me perguntar a quanto vai o saco de café, eu não sei te dizer, você entendeu? Porque eu, nesses últimos 50, 60 anos de café, eu já vi tanta coisa. Eu já vi café a $400, eu já vi café a $300, eu já vi café a $250. Eu já vi você trocar um saco de café por um bezerro e às vezes até 4 bezerros. Então é imprevisível. E nós vamos ver sim um estoque muito baixo, até negativo. Alguns falam em 5 a 10 milhões de sacas de déficit de café, de hoje até 2022. Então, eu acho que o produtor tem que tomar muito cuidado na sua colheita, ele tem que ver direitinho a renda do café dele, não assumir compromissos futuros, sem estar com o café na mão, não sair vendendo 2022 sem ver se a florada pegou, se em dezembro o chumbinho está lá, janeiro do ano que vem. Então, esse tipo de atitude vai fortalecer cada vez mais o mercado, porque, na realidade, se ele diluir a venda do café dele em 10, 12 vezes, ele vai estar fazendo a melhor média e ele vai estar contribuindo para tornar os preços cada vez mais firmes, principalmente numa situação que nós estamos hoje, entendeu? Caracterizada de uma forte seca do ano passado para cá, e se persistir essa situação, a coisa vai ficar cada vez pior, entendeu? Bom, eu agradeço aí a entrevista de Fernando Souza Barros, diretor da Sincal, da Associação de Produtores de Cafeicultores do Brasil. Está aí a perspectiva de mercado, os preços tendem a se manter firmes, porém é preciso que o produtor também faça a sua parte, venda com cuidado e espaçadamente. Mais uma vez, obrigado, Fernando Souza Barros. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos um grande abraço e até lá!